Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma live para a honra e glória do Senhor, né? Primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer também aqui pela nossa irmã que está aqui, esqueci o nome dela. A Jaque, perdão. Jaque por estar aqui nos ajudando, com a Isa aqui, né? E vamos hoje dividir com vocês uma palavra aí que Deus colocou no nosso coração e um tema que eu acho muito importante, né? Sim. Que é falar de tempo de qualidade. Né? Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que buscar essa qualidade. Sim. Porque o tempo nós temos, e a qualidade? Nós temos que buscá-la e praticá-la, né, Isa? Exatamente. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque realmente a gente precisa remir o tempo, como a Bíblia fala, né? Se organizar para que a gente consiga dedicar tempo aos filhos, né? Dedicar tempo às crianças. E que a gente consiga que esse tempo, apesar de a gente ter uma vida muito corrida, ter pouco tempo, né, para cada coisa, mas que esse tempo seja um tempo de qualidade. Vamos orar antes de começar? Amém, glória a Deus. Então vamos Eu oro, pode Senhor. orar? Glória a Deus. Tá bom. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença, Pai. Amém. Primeiramente para Te agradecer, Senhor, Amém. por esta oportunidade, Te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Obrigada. Te agradecer porque hoje o Senhor nos guardou, nos protegeu, Pai. O Senhor supriu todas as nossas necessidades, Pai. Amém. Se estamos aqui porque é da Tua permissão e é da Tua vontade, Pai. Amém. Usa nossas vidas, Pai. Fala através das nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela seja primazia aqui, Pai. Amém. E que ela não volte vazia, mas ela cumpra o propósito, Pai. Em nome Fala de com Jesus. cada pai, com cada mãe, Pai, em cada lar agora, Pai. Que o Teu Santo Espírito visite cada lar agora, Pai, e ministre essa palavra, Pai, para que ela dê o fruto para o qual ela vai ser enviada, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Glória a Deus. Amém. Então, Amém. tempo de qualidade. Sim. Né? Vivemos num tempo que, como você falou agora, é uma correria para lá, é uma correria para cá, né? A gente tem um trabalho secular e o mais importante, às vezes a gente passa despercebido, que é essa qualidade. Exato. E dentro hoje, junto com a família, Sim. que é ali que começa tudo, né? Exato. E hoje, né, nesse contexto, a gente ouve alguns relatos, né, que pais e mães estão assim desorientados, né, porque não estavam habituados a ter estar em casa hoje, trabalhando em casa, estar com os filhos e de repente se viram dentro de uma condição que parece que é tudo novo. Exatamente. Na verdade não é tudo novo, É. é porque a gente não praticava, né, não colocava isso em prática. É que assim, se a gente pensar, sei lá, 20, 30 anos atrás, era muito comum que, principalmente a mãe, né, em alguns casos o pai, ficasse em casa com as crianças enquanto o outro trabalha. Então a pessoa estava habituada a conviver com a criança a maior parte do tempo, porque não trabalhava fora, né, só trabalhava dentro de casa, que inclusive é muito trabalho. Mas hoje em dia a gente vive num contexto muito diferente, onde normalmente, eu acho que 90% das famílias, tanto o pai quanto a mãe precisam trabalhar. E agora a gente está numa condição em que os dois estão trabalhando, só que dentro de casa. E aí você tem que se organizar para ter tempo para o seu trabalho e também para ter tempo para as crianças. E é bem diferente, né, de você trabalhar lá na empresa e só no final do dia você volta para casa e ter aquele tempo com a criança, onde ela já foi para a escola, ela correu, ela brincou, ela se divertiu e quando você chegou em casa, ela também já está um pouco descansada, ela vai lá, você manda um banho na criança, dá uma jantinha, lê uma história bíblica e vamos dormir. Né? A gente não está vivendo nessa condição, nesse período. Esse ano foi totalmente diferente de tudo, né? E aí, uma coisa que há um tempo era o normal de ficar o tempo inteiro com as crianças dentro de casa, hoje em dia está sendo o tal do novo normal, né? Mas é muito diferente de você ficar com as crianças em casa e ter que equilibrar o cuidado com as crianças e o cuidado com a casa, do que você trabalhar home office. Porque é diferente, por exemplo, né?
Eu vou deixar essa louça para lavar depois, porque agora eu vou dar atenção para as crianças. Mas se você estiver trabalhando e estiver tendo que atender o seu chefe, você não pode deixar para depois e atender a criança. Então é algo que é preciso equilibrar. Então realmente é uma condição muito diferente. Eu acho que ninguém estava esperando passar por isso nesse ano, mas foi o que aconteceu. Né? Exatamente, preparado para essa nova condição, né? Mas se a gente buscar isso na palavra, sim, a gente vai ver que é possível, né? A gente buscar esse equilíbrio, essa qualidade, esse tempo, né? Eu falo por mim, porque até abrindo um parênteses aqui, eu me lembro muito bem que antes de eu me converter, eu sempre, né, lógico, trabalhei e sempre cuidei da minha família, mas sem essa qualidade, sem esse tempo. E eu achava que só trabalhar era o suficiente, né? Se só colocar as coisas em casa, também estava tudo ótimo. Só que a minha família, ela sentia falta dessa qualidade. Sim. De eu estar participando, né? Junto de momentos, não digo 100%, mas o máximo que eu pudesse participar, né? Poder sair, poder passear. Ainda mais com criança, né? Criança sente falta da presença, exatamente. Não é só a Júlia era uma criança, presente. Né? Tanto que eu já falei isso para algumas pessoas, que eu perdi a melhor fase da minha filha, que foi a fase da infância dela, dos 8 aos 10. Então eu vim realmente buscar essa qualidade quando eu me converti. Isso. Porque eu comecei a viver a minha família, né? A participar, a estar junto em todos os momentos, bons, ruins, mas estamos juntos agora. E buscando essa qualidade, claro, diferente de agora, que é uma coisa que foi imposta, né? Mas vamos trazer para a palavra, inclusive a gente vai abrir vamos ler uma passagem, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, isso, versículos 6 e 7. Isso, pode ler, irmã, por favor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém. Amém? Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? É que não existe um tempo específico para que você ensine sobre a palavra de Deus para a criança. Mas sabe que eu trabalho o dia inteiro? Então tudo bem. Então vamos aproveitar o caminho que a gente está levando a criança de casa até a escola? Vamos, vai no carro e vai ensinando. Mas não sou eu que levo meu filho para a escola, ele vai de perua. Então tá bom, na hora que você chegou, vamos jantar? Então vamos ter um momento de comunhão na mesa. A gente come, a gente conversa, a gente compartilha a palavra. Mas não dá tempo. Então vamos fazer isso antes de dormir. A questão é organizar o tempo para que em algum momento tenha que ter esse tempo de qualidade. Por mais que seja pouco tempo, o que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade, né? A gente se preocupa muito, e eu não estou julgando porque eu também me incluo, a gente se preocupa em trabalhar, em conseguir conquistar coisas, mas se você for ver, a criança ela precisa muito mais de presença do que de presentes, né? Então a gente precisa pôr na balança para ver o que é prioridade. Realmente eu preciso trabalhar em 2 turnos para poder ter mais dinheiro, ou será que eu consigo trabalhar em um só para ter um pouco mais de tempo com a criança, né? A gente estava compartilhando antes da live que a gente assistiu uma pregação que um pastor falava o seguinte, que a criança se parece, ela vai copiar, ela vai imitar, ela vai ter um comportamento e valores parecidos com aquela pessoa com quem ela mais convive. E com quem a sua criança convive mais? Será que é com você? Será que é com os avós? Se ainda for com os avós, tá ótimo. Mas o problema é se ela começar a copiar os valores e os exemplos da professora na escola ou de alguém que cuida dela durante o dia e essa pessoa não tiver os mesmos valores que você. Porque essa criança vai procurar um exemplo e o exemplo dela vai ser com quem ela mais convive. Então a gente tem que tomar cuidado para que esse pouco tempo que a gente tem hoje para conviver em família seja um tempo de qualidade para que a gente possa não só ensinar,
mas também dar atenção, saber ouvir o que a criança tem para falar. Nem que o que ela tenha para falar seja sobre o que ela brincou durante o dia, mas ela precisa sentir que ela tem atenção, que ela é amada, né? Então, tudo isso é importante. Então, é algo que a criança precisa perceber. Ah, meu pai e minha mãe trabalham o dia inteiro, passam um tempo reduzido comigo, mas esse tempo é tão bom que ele compensa todo o resto do dia que eu fiquei sem eles. É esse tipo de qualidade que a gente precisa buscar, para que o momento em casa seja um momento bom, agradável, né? Amém. E como você falou, não é a quantidade, mas sim o qualidade. tempo que fica, né? Realmente, como você falou também, né? A gente jamais está aqui falando, a gente sabe que a gente trabalha fora, todo mundo, correria, né? tudo, não é também assim falar, nossa, você está falhando aqui, você tem... Não, não é isso. Não. A gente está só colocando aqui de uma maneira que vocês entendam que é importante, a gente fala nossas crianças, mas nossos filhos, né? Teus filhos. Às vezes você acha que porque tem uma certa idade, não entende, né? É muito pequeno. Cada dia mais as crianças, elas estão muito mais precoces. Sim. Elas estão sabendo mais do que a gente. Tem assuntos que elas... Nossa, a gente se surpreende quando a gente entra em debates, esses assuntos com as nossas crianças. Então, não se engane, né? Então, quando você estiver em casa, busque esse tempo de qualidade. Sim. Atenção, conversar, né, saber como foi o dia, né? A gente também fala para nossas crianças, pergunte para o papai, para a mamãe, como foi o dia dele, se foi, né? E aí, isso começa a ter o quê? Um diálogo. E a gente fala de criança, mas a gente fala de nós também, porque marido e mulher, se não tiver diálogo, como é que fica? Exatamente. Né? E você chega em casa, né? E aí, como foi seu dia? Porque é a qualidade, é aquele tempo que a gente tem. Porque sabe o que eu percebo? E eu tenho percebido que isso acontece em muitas casas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que isso é muito sutil. Né? Quando a gente percebe, já tá numa situação crítica. As pessoas têm tantos afazeres que quando chegam em casa, elas não conversam com a família. E aí não se torna mais uma família. A casa vira uma pensão, onde todo mundo vai lá para comer e dormir, e no outro dia vai todo mundo trabalhar e fica o dia inteiro fora. E não é uma família. Não existe, né? Um não participa da vida do outro. Tem famílias que chegam ao extremo de você ligar e falar: você sabe do fulano? Ah, não sei. Mas é seu esposo, é sua esposa, é seu irmão, é seu filho. Por quê? Porque a gente não percebe, com o dia a dia, com a correria, a gente vai deixando aquelas coisas sutis roubar nosso tempo. E quando a gente percebe, meu Deus, eu perdi o controle da minha família. Nossa, tá tudo distante. Principalmente com as crianças, isso não pode acontecer. Verdade. Não pode. O que eu tô dizendo aqui, ninguém tá dizendo aqui, olha, vai lá, para de trabalhar e deixa todo o seu tempo para suas crianças. A gente não pode viver nessa utopia. Isso aqui, infelizmente, não é a realidade da maioria. Né? A gente sabe que tem muitas famílias que os dois precisam trabalhar e ainda assim é muito apertado o orçamento. Tem famílias que só tem a mãe, então se ela deixar de trabalhar, não tem o sustento do pai. Sim. Tem famílias de todos os tipos. Então a gente não está aqui dizendo que você deve fazer isso, mas a gente está dizendo o seguinte: olha, fique atento para que, apesar da sua vida ser corrida, apesar de ter muitos afazeres e de você ter que dedicar bastante tempo, principalmente ao seu trabalho, para que o pouco tempo que você tenha em casa seja prazeroso, para que um dia seu filho cresça, daqui 10 anos ele fala assim: nossa, eu lembro tão legal quando a gente sentava e brincava, sei lá, de massinha. Nossa, eu lembro tanto quando a gente sentava para assistir tal filme. Porque a criança precisa encarar que dentro de casa é prazeroso, para não crescer e virar aquele adolescente que prefere ficar o dia inteiro fora de casa do que conviver com pai e mãe. Porque a gente sabe que existe muito disso. E é triste. E também, né, Isa, a gente não pode esquecer de falar aqui que esse dentro de casa também não é o dentro de casa, por exemplo, o filho lá do quarto dele, não, o pai e a mãe lá, né? Não, é conviver. Senão é o que eu falei, relacionar, né? Vira uma pensão. Relacionar, é um relacionamento, porque é triste quando um pai ou mãe não conhece o filho ou a filha.
E há casos assim, que o pai e a mãe não conhecem. Né? Por quê? Porque, como você falou, o entra e sai. Né? O tempo que fica ali, como diz, vai só para dormir, para comer e vive o mundo lá fora. E não, porque ninguém faz por mal, né? sim. Que a gente vai deixando, essas coisas vai devagarinho. Quando Isso. você percebe, já tomou uma proporção que você fica assustado. Fala, nossa, como que pode? Eu não estava sabendo que isso estava acontecendo dentro da minha casa. Porque vai sutil, né? Exato, e vai além daquilo que devemos falar também. Quando o filho, assim, acontece alguma coisa e o pai e a mãe se surpreende. Sim. Falando, meu filho. Nossa, como assim? Na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo. É porque você não parou e não percebeu, né? É muito sutil. E a palavra diz que o primeiro ministério, qual que é? É a família. Porque a família saudável, uma igreja saudável, uma comunidade saudável. E, infelizmente, nós estamos vivendo num contexto que é o contrário disso. É triste ver as famílias sendo massacradas com problemas, né, de vários tipos. Né? Porque está dentro da sociedade, está dentro desse sistema, desse mundo. E se a gente não buscar esse tempo de qualidade, né, com o diálogo, com a presença, né, fazer da nossa casa um lugar de oração, um lugar onde a palavra é a primazia, porque falar da palavra não é você decorar, mas a Bíblia diz que pelos frutos você se conhecerem. Então, você conhece. Então, é o fruto onde o pai, né, respeita o filho, né, onde o filho respeita o pai, né, e assim, essa família há um respeito. Eu falo porque na minha família, no caso, eu e a Sandra, a gente divide todos os assuntos. O que a gente vai fazer, a gente conversa, não toma decisão sozinho. Né? A gente compartilha, porque também um meio, né? É um meio de você ter esse diálogo, ter essa comunicação. Porque realmente, durante a semana, é muito corrido, você chega em casa cansado, né? Até quer bater um papo, mas é curto. Porque dá uma certa hora, volta cansado, tá? No outro dia, volta de novo com o batente. E a gente sabe que não é fácil. A gente está inserido dentro de um contexto que é muita cobrança e tal. Se você não tomar cuidado, isso se leva para dentro da sua casa. Sim. Eu aprendi, graças a Deus, a me desligar, sabe? Foi difícil? Foi. Mas eu aprendi, chego na minha casa, assuntos de trabalho, não. É assunto da família, do dia a dia. Não estou falando que eu sou 100% não. Mas a gente busca, a gente persevera, porque isso vai fazer a diferença, né? Para ter uma vida com qualidade. Né? E Deus quer isso, é um plano, é um propósito de a gente poder desfrutar, né, de uma vida cheia de paz, de amor, entendeu? No lar, né? Onde pessoas que chegam de fora, elas sentem, elas veem a diferença, porque é no tratar. Sim. Né? Falando um pouco do que você falou no início aí, a Bíblia fala lá que os filhos têm que ser obedientes aos pais. Sim. E concordo, tem mesmo. Mas a Bíblia também fala o seguinte, ó, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, fala assim: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tem uma outra versão? Vê se a sua versão é diferente da minha, por favor. Colossenses, né? Colossenses 3, 21. Não, acho que vou entrar lá. Peraí. Aqui, Colossenses. 3:21. Vamos ver se a sua versão é diferente da minha. Eu acho que não. Em tudo, aqui fala assim, tudo. 21, né? Desculpa. 21. Vossos pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Mesma coisa, não fiquem desanimados. Porque também a gente tem que pensar o seguinte: a gente já tem pouco tempo para conviver com as crianças, por conta de todo o cenário que a gente vive, né? Por conta dessa configuração de trabalho. É difícil, todo mundo precisa trabalhar. Então, se a gente tem pouco tempo, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pega tanto no pé da criança e às vezes com coisas que não seria tão necessário pegar tanto no pé, que a gente
irrita os filhos, né? Provoca ira, como a Bíblia fala. E aí a gente vai deixando com que essas crianças fiquem desanimadas. E aí, mais uma vez, o que o Zé falou, o lar tem que ser um lugar harmonioso, de paz, de amor, de tranquilidade. Então, que a gente procura evitar de ficar criando brigas desnecessárias, né? Certas coisas, acho que é mais fácil a gente ensinar o jeito certo e depois que ensinou, só exigir que seja cumprido do que ficar brigando toda hora, né? Eu nem falo só de questão de brigar, de bater, mas às vezes de falar muito, de dar bronca. Eu sempre fui a favor de ser muito correto, assim, com as suas palavras. Se você prometeu, olha, eu não vou deixar você fazer tal coisa, então que você cumpra até o final. Porque se você falou, não vou deixar, e aí depois de um tempo que a criança ficou insistindo, você mudou de ideia, você perde um pouco da credibilidade. Pelo menos é isso que eu penso, tá? Isso é uma opinião pessoal. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, para que a gente não provoque a ira. Então, ainda que você seja uma pessoa muito correta, rígida, mas que a criança perceba o seguinte, a rigidez é só para manter as regras, mas eu sou amado, eu sou querido, respeitado, apesar de ter que obedecer regras. É bem diferente de você viver num lugar que é só regra, regra, como se fosse um general, mas que você não recebe amor. Então, que a gente consiga buscar esse equilíbrio aí, que a gente pode ser muito correto, pode ser manter as regras dentro de casa, mas que a gente não passe do limite a ponto de provocar ira nos filhos. Porque a Bíblia mesmo está dizendo que assim como os filhos devem obedecer os pais também não devem provocar ira nos filhos, né? Para que o lar seja sempre um lugar de harmonia, de amor, de paz. Inclusive lá em Provérbios capítulo 31, versículo 26, diz assim, ó, abre a sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Então, para que quando você for falar com a criança, ainda que seja para chamar atenção, para a gente tomar cuidado com as palavras que a gente fala. Porque principalmente os pais, como a gente já falou na outra live, os pais entesouram dos filhos. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes aquilo que a gente fala para os nossos filhos, a gente está lançando palavras de maldição. Então, isso também é grave, né? Então, que a gente tome cuidado para que a nossa boca não seja um canal de maldição, e sim de bênção. Amém. E como você falou, né? Buscar esse equilíbrio, buscar essa qualidade, né? E das palavras que profere também. Uhum. Isso tem um peso muito grande, porque a Bíblia diz que toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. E como a gente aprendeu também, sabe? Tanto Deus pega como, né? O inimigo também pega e potencializa isso. Quando você diz para o seu filho, por exemplo, e outra, na hora da raiva. Cuidado, né? Se você falou, peça primeiro perdão a Deus e peça perdão ao teu filho. Qual a dificuldade? Eu peço perdão para minha filha, já pedi várias, na hora foi, né, por uma circunstância ali e tal, eu tive que ser enérgico e de repente, pum, falei, meu Deus do céu, o Espírito Santo na hora, filho, pede perdão. Eu fui na filha, me perdoa. E resolvemos a questão, conversamos, pontuamos onde foi o erro. Para quê? Para que a gente não venha cometer de novo. Né? Porque uma coisa é você errar e você pedir. Outra coisa é você persistir no erro. Né? De você, sabe, errar. Então tem que ter uma mudança de hábito aí. Eu acho que até tem certas coisas que nem é assim pra brigar, mas tem gente que fala, tem muito hábito de falar assim, não faz isso aqui não, que você não consegue. É uma bobagem, mas se você falar com uma criança toda hora, não, isso aqui você não consegue, deixa que eu faço pra você. Não, isso aqui você não consegue, isso você não pode, isso você não faz. Vai colocar dentro da cabeça da criança que ela não pode fazer nada, que ela não tem capacidade. E ela vai crescer com essa frustração, né? Com esse estigma que minha mãe sempre disse que eu não consigo, meu pai disse que eu não consigo. Então que a gente tome cuidado, tanto para não proferir palavras de maldição, do tipo, você é uma praga, né? Eu acho um absurdo falar isso, mas a gente sabe que tem pais que na hora do nervoso acaba falando.
Mas além de palavras de maldição, toma cuidado para não falar palavras que você vai desanimar a criança, né? E aí ela vai crescer com aquilo. Não, eu já aprendi que eu não consigo fazer isso. E às vezes ela tem capacidade, quer dizer, às vezes não, ela tem capacidade, porque todo mundo é capaz, né? Então a gente tem que tomar cuidado tanto com as palavras, para não provocar ira nas crianças, porque tudo isso envolve a questão da qualidade, do tempo de qualidade, né? Se você fica 3 horas por dia com seu filho e nessas 3 horas você gasta mais tempo brigando e falando palavras desse tipo do que tendo momentos de carinho, fica bem difícil desse tempo ter qualidade. Muito difícil, né? E a gente fala com as nossas crianças, você não pode assistir novela. Mas tio, minha mãe e meu pai assistem. É complicado isso. Olha, você não pode ouvir música do mundo. Mas minha mãe ouve, né? Em casa ouve. Lógico que a criança, ela não tem autoridade para, mas fica complicado para ela entender. Então, o que a gente sempre fala. Olha, né? uma outra coisa que eu penso, né? Nem só a questão do que assiste e tal, porque aí é um negócio tão... engloba tanta coisa. Mas, por exemplo, todo ano a gente gasta um bom tempo, principalmente na Páscoa, e na época do Halloween. Na época da Páscoa a gente fala para as crianças, olha crianças, a Páscoa, o mais importante é Jesus, porque é a morte e a ressurreição de Jesus, ele morreu para nos salvar, ele é nosso salvador, ele se sacrificou em nosso lugar, ele nos ama. Aí vai lá o pai e a mãe e põe para tirar fotinho com o coelho, vai lá e fala que foi o coelho da Páscoa que trouxe um chocolate. Não estou aqui querendo destruir o sonho da infância de ninguém, mas não tem nenhum problema você dar um ovo de Páscoa para criança. Inclusive, se você quiser dar um para mim, fico feliz. A gente deu para as crianças. A gente também, a igreja mesmo já deu chocolate para as crianças, mas não é esse o problema. O problema é todo o cuidado que a gente tem de falar para as crianças, apesar de vocês ganharem chocolate, o principal da Páscoa não é esse. O principal é Jesus, vamos louvar, vamos agradecer. Então, que isso seja feito em casa também, né? Que você fale para a criança, olha, apesar de todo mundo falar aí de coelho da Páscoa, quem comprou esse ovo foi a gente, nós vamos louvar Jesus, porque ele nos abençoou para comprar esse ovo e também porque ele nos salvou, né? A mesma coisa no fim do ano aqui, Halloween. A gente fala para as crianças a questão de que envolve um monte de coisa, que essa é uma data que tem um histórico e que as crianças não devem comemorar, que se for pra gente comemorar alguma coisa no dia 30 de outubro, que a gente comemore a Reforma Protestante, alguma coisa do tipo. A gente, inclusive, já fez até evento aqui das crianças virem fantasiadas de personagem bíblico, já que quer fantasiar, vamos fazer um negócio saudável. E aí a gente vê que tem pais que incentivam que a criança vá e compre fantasia. E além de tudo, aquelas fantasias das piores coisas. Vai de bruxa, vai de tudo. Então, tudo que a gente tem um cuidado de explicar para as crianças que aquilo não é bacana, a gente precisa que também seja, em casa, seja dito a mesma coisa, né? Tem as mesmas ideias, né? Mas isso aí é um outro assunto. A gente só entrou nesse parênteses, né? Mas o mais importante a gente tentar que dentro de casa tenha tudo isso. Agora, nesse momento que a gente está vivendo aí, nessa quarentena, que eu sei que tem muita gente trabalhando em casa, mais ainda, por quê? Porque você não tem só aquele tempo de sentar com seu filho e conversar e brincar e ler uma história. Tem um momento que você está trabalhando e que você não pode parar para dar atenção para ele e ele tá lá, mãe, tô com fome, mãe, quero isso, posso fazer tal coisa? Eu imagino que deve ter uma hora que você tem vontade de gritar e despachar ele pelo Sedex para casa de alguém, mas não dá. Não dá pra fazer. Então a gente tem que, em primeiro lugar, tentar se organizar, pedir muita sabedoria a Deus para fazer essa organização aí e entender o seguinte, você está tendo uma oportunidade muito grande, porque eu sei que a grande maioria aqui, o filho passa o dia todo ou na escola ou com outra pessoa, porque você precisa trabalhar. Então você está tendo uma possibilidade aí de ter um tempo com ele. E você pode até perceber que esse tempo que as crianças estão em casa
que elas estão mudando o comportamento. Por quê? Porque o exemplo que elas estão tendo neste momento é só de quem mora dentro de casa com elas. Que no caso é a sua casa aí. Eu sei que não são todas as casas que mora pai, mãe e os filhos, né? Tem crianças que convivem com os avós, com os tios, cada um tem a sua configuração de dentro de casa. Mas a criança está hoje convivendo muito mais tempo com você. Então, o comportamento que ela vai ter é mais parecido com o que você dá o exemplo para ela. Exatamente. Então, é uma possibilidade legal que você está tendo, né? Para que você consiga colocar outros valores no seu filho, que pode ser que ele tenha ouvido por aí fora, na escola, com alguém, e que você não concorde tanto. Então, é algo de se aproveitar. Vamos fazer com que esse momento seja uma oportunidade de ensinar coisas diferentes para o seu filho, coisas novas, valores novos, né? Amém. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? O filho sempre fala o quê? Mãe, mãe. Só que o filho tem pai também. Tem pai, Né? Então, eu como pai, né? A gente participar, a gente também ajudar, né? Depois entrar um pouquinho nesse assunto das tarefas, né? Não vai cair teu braço, não vai... Ao contrário, porque para a mulher sobrecarrega demais. E aquelas que trabalham fora, que estão em casa trabalhando, que ela tem que cumprir 8 horas ali na frente, ali, né? E além disso, ainda tem, né, a janta pro maridão, e tem que cuidar do marido também, dar atenção pro marido. Então a gente também tem que dividir isso, né? Eu sei que hoje, glória a Deus, homens e mulheres de Deus, isso praticam, né? A gente percebe que hoje em dia os pais são muito mais participativos, né? A questão de, desde pequeno, trocar fralda, dar banho, mas assim, ter aquela preocupação de, eu moro na casa, então eu não estou ajudando, eu só estou fazendo parte do lar, então todo mundo tem que ajudar a limpar, todo mundo tem que ajudar a fazer as coisas, né? E a gente percebe que tem mudado essa ideia, mas ainda pode melhorar, porque querendo ou não, acaba sobrecarregando bem mais a mãe, né? E as crianças, elas já têm essa tendência a ir lá pedir tudo pra mãe. Exatamente. Então, que tem essa divisão aí, né? A gente sabe que são raros os casos em que a criança pede mais coisa pro pai do que pra mãe. Geralmente vai pedir pro pai só quando é dinheiro. Só quando é financeiro. Isso é verdade. Eu tenho uma, eu sei como que é. Mas assim, então é muito importante essa participação dos pais também, né? Na educação, né? Buscar também essa qualidade, esse tempo, né? Em conjunto, isso não é individual, isso é um conjunto, é família. E é possível, porque a gente conhece famílias que vivem isso, né? A gente vê pelas crianças, na educação. Sabe uma coisa que, dentro disso que você está falando, se a gente quer que os nossos filhos cresçam e sejam bem-sucedidos nos seus casamentos e depois como pais, ainda que vá demorar, ainda que seu filho seja pequeno, ele precisa ver isso dentro de casa. Exemplo, né? Ele vai procurar, ou no caso do menino, ele vai, bem provável, procurar ser um esposo e um pai parecido com o pai dele. Se o pai dele é presente, participativo, é esse tipo de exemplo que ele tem. Mas se ele tem um pai que é ausente, que não participa, ele vai crescer entendendo que esse é o comportamento normal. Então, só tende a perpetuar esse erro, né? Então, essa família, tudo fica sobrecarregado à mãe e o pai tá só ali. Não é tão presente, não é participativo. Aí o filho cresce, casa e a família dele vai ser a mesma coisa. É óbvio que conforme a pessoa cresce, ela consegue enxergar certas coisas e falar, não, isso aqui eu não concordo, então quando eu casar eu quero que seja diferente na minha casa. Mas a tendência é seguir um caminho parecido, né? Então a gente pode e a gente tem a oportunidade de mostrar para os filhos assim, olha, eu tô mostrando para você que esse é o caminho correto, porque eu quero que quando você crescer, você seja ainda melhor do que eu tô fazendo com você, você seja melhor que seus filhos, né? Então, que a gente perceba que é uma responsabilidade enorme criar um filho. Porque tudo que você faz, tudo que você fala, todo o seu exemplo vai formar o caráter dele, vai formar a família dele, vai formar os filhos dele. Tudo depende do pai e da mãe.
Exatamente. A Bíblia diz que a árvore boa dá o fruto, Dá fruto bom. a árvore má dá seu fruto mau. É. Então, dentro disso não há meio termo. Né? Não tem como negociar. Não pode, mas quando ele tiver maior... Não, tudo tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Né? Tanto que a gente fala, não dê um passo maior do que você não alcança. Então há tempo, né, inclusive, a gente ministra muito isso para nossas crianças. A questão do tempo de brincar, agora, nesse tempo agora, dos estudos, levar a sério as aulas online, não achar que está enganando, né? Às vezes, porque ele está enganando ele mesmo. Às vezes eu nem concordo dessa experiência. Mas Deus está vendo, parece que Deus vai, né? Como se Deus fosse ali castigar, não. É trazer um temor sobre ela, né? Que nada ficou oculto. Agora, você está plantando, você vai colher. Sim. Né? E hoje, né, para as crianças, a gente discute muito essa questão dos estudos, porque cada vez mais é necessário, né? Se preparar jovens e adolescentes não confusos, mas jovens e adolescentes que sabem onde querem chegar. Né? E isso a igreja também participa. Claro que a responsabilidade maior é da família, porque o tempo que fica com o dom é muito pouco tempo, né? Mas é com qualidade. Sim. Isso a gente não abre mão. Não ficamos passando tempo ali ministrando a palavra. E ali a gente pode estar com 2 crianças ou com 20. Não é passatempo, a gente ministra, né? Ministra a palavra. Hoje veio só 2, não fazer nada. Não dá. Né? Exatamente. Nós, inclusive, estamos, né, num currículo muito bom. Né? A última, nós falamos esse mês que passou de determinação. Então, falamos sobre isso, né? Sobre ser determinado. Começou, termina. Né? E isso, cada vez mais a gente vê pessoas que começam e não vão até o fim. Até se frustram porque não conseguiram, porque não perseveraram, porque buscaram os meios. O primeiro obstáculo derrubar, parar. Então, dentro de, né, a gente então oculta isso na mente, como a palavra diz, falar dela, ao andar, né, deitar em todo o tempo. Então, em casa também. Nós temos que... Quanta nós recebemos de palavra. Eu costumo dizer que eu faço depósito. E a boca fala o que o coração está cheio. Né? Então, quando você faz esse depósito, pode ter certeza, muito difícil vir uma palavra torpe. Mas sempre vai vir uma palavra para abençoar, para dizer assim, vai, que você vai conseguir. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Você é abençoado, você é capaz, filho, você é herdeiro, você tem a mente de Cristo, o Senhor é contigo, você não está sozinho. Se o Senhor colocou para você esse desafio, é porque Ele vai te dar a vitória, vai te ajudar. Você não está sozinho, e graças a Deus. E quando a gente coloca isso na nossa vida, é incrível você ver o mover de Deus. Exatamente. A gente coloca no dia a dia, ver Deus movendo, coisas que você fala, meu Deus, só o Senhor mesmo. E a gente também para nossas crianças, para os nossos filhos. Né? Então a gente tem que colocar isso na mente. Né? E colocar a igreja ter uma continuidade no nosso lar, na nossa casa. Né? A palavra ela foi ministrada aqui, mas ela continua lá, através do quê? Dos frutos, das atitudes com os nossos filhos. Porque é triste você ouvir de uma criança, né? O pai é uma coisa aqui, em casa é outra, ou de uma esposa. Gente, não dá. Dá. E desculpa, você não vai prosperar. Né? Como a Bíblia diz também que o primeiro mandamento como promessa para os filhos qual que é? Honrar o pai e a mãe. Mas como você leu, o pai e a mãe não irá. Não pode ir ao filho. Não pode ir ao filho. Né? Então, assim, olha a responsabilidade. Eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tão sobrecarregado que acaba descontando na criança que não tem culpa, né? Exatamente. Então, sei lá, a criança, principalmente as menores, elas são muito repetitivas. Então ela pede um negócio pra você e ela fala de novo, que chega uma hora... Por quê? Você tá cansado já, pede um monte de coisa, mexe em tudo, mas é o normal de uma criança, graças a Deus por ela ser assim, sinal de que ela é saudável e tudo mais, né? A gente tem que mais agradecer a Deus do que reclamar. Mas aí às vezes a gente tá nervoso e sobrecarregado e tal, e acaba falando coisas que, primeiro, a criança não tem culpa de você estar sobrecarregado, e segundo, às vezes a gente fala um negócio que daqui 2 dias você esqueceu o que falou, mas pode ser que aquilo criou lá dentro do seu filho uma mágoa que às vezes ele é pequeno, ele não consegue nem expressar o que ele sentiu, mas que vai mexer com ele por muito tempo.
né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se parar pra pensar e refletir, fala, nossa, eu lembro quando eu tinha tantos anos que uma pessoa falou tal coisa pra mim. Então, às vezes quem falou nem lembra, mas quem ouviu fica com isso lá dentro e fica lá remoendo, magoando. E quando a gente é adulto, a gente é maduro pra virar e falar assim, não gostei do que você falou pra mim, não fala mais assim comigo. Ou o outro vir e te pede perdão e você conseguir perdoar. Mas quando a gente é criança, a gente não consegue se expressar tão bem, principalmente quando é muito pequena. E às vezes mesmo você pedindo perdão, ela não consegue se organizar lá dentro dela a ponto de pensar, ela me pediu perdão, então isso aqui posso tirar do meu coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criança ela tem o caráter dela formado até os 5 anos, no máximo. Depois disso, é só reforço daquilo que já veio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a primeira infância é muito, muito importante. Tudo aquilo que a gente ouve quando é criança, que a gente ouve, que a gente aprende, que a gente vê de exemplo, a gente leva para o resto da vida. Então, tem que, assim, criar filho é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito, muito grande. E se a gente não buscar o auxílio da palavra e procurar o tempo inteiro melhorar, se policiar e buscar direcionamento de Deus, a chance de falhar é grande. Então, só Deus mesmo para poder nos ajudar a conseguir isso. Amém. A ser bem sucedido na criação dos filhos, para que a gente possa lá na frente falar, olha, o mérito não é só meu, glória a Deus, porque Ele me ajudou, porque sozinho eu não consigo. Mas ainda bem que eu pedi direcionamento de Deus, porque a gente vê tanta gente com tantos tipos de dificuldades, de problemas, principalmente problemas na alma, muita coisa veio lá da infância. Claro que no caminho aí, a pessoa conhece tanta gente e tanta gente vai influenciar na nossa vida, mas na infância é muito importante, né? Por isso da importância da família, do tempo de qualidade, do cuidado com as palavras, de demonstrar amor, porque essa criança precisa entender que ela é amada, muito amada, a ponto de qualquer coisa que me disserem fora da minha casa vem em segundo plano. O principal é o que eu ouço dentro de casa, né? Se alguém falar alguma coisa pra mim que me machuca, que me magoa, posso ficar triste? Posso, mas o importante é que eu tenho amor dentro da minha casa. Que eu sou tão amada a ponto de me sentir seguro, com a boa autoestima. É muito importante. Dentro de casa é onde a gente é formado. A gente pode dar todo amor para ela aqui na igreja, mas a gente passa 2 horas com uma criança aqui. E o resto, né? E pai e mãe, ninguém substitui, né? O amor de dentro de casa. Exatamente. Ninguém. Né? E vale ressaltar também, né? Nós já estamos falando da criança, mas estamos falando também com os pais, as sim, mães, né? Porque nesse momento tem relacionamentos aí que são abalados. E né? quantas histórias aí que a gente está vendo de divórcio, porque a pessoa não estava acostumada a conviver. E agora que está convivendo, percebeu que não consegue manter um casamento. Exatamente. Né? Então isso é muito complicado. Triste, né? Triste. Acabamos de ser ministrado agora, né? Começou na live com o pastor, terminou domingo na igreja, as 15 obras do Espírito Santo, poderosas na nossa vida. Quer dizer, as famílias elas estão recebendo o mais precioso, né? Aquela palavra que é se colocar em prática isso, sim, você vai ver a diferença. Você vai ver uma renovação, um milagre, né? Dentro do relacionamento, nesse tempo de qualidade. Por quê? Porque você está aplicando aquilo que é mais importante. Primeiro colocando Deus em primeiro lugar, sim, né? E essa palavra que é o próprio Deus na nossa vida. E a gente começa a ver o quê? As mudanças, né? E eu louvo a Deus. Então nós somos o quê? Privilegiados. Por quê? Eu trabalho numa empresa onde tem pessoas que não conhecem essa verdade. Tem tanta gente que não conhece. Não conhece e não sabe aonde recorrer para que resolva um problema. E às vezes foge, né, ou coloca debaixo do tapete, ou foge para não e acaba se destruindo lá uma família. Por quê? Porque não conhece essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. E nós temos isso. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar em prática.
né? Não podemos nos enganar que sabemos que sozinhos somos Não. autossuficientes. Na verdade, assim, para tudo a gente precisa do direcionamento de Deus, para tudo. Tudo. E eu acho que essa questão de criação de filho, de família, é o mais importante, porque é um plano de Deus e além de ser um plano de Deus, a igreja é formada por várias famílias. Sim, então a gente precisa de ter um monte de família forte, porque aí a igreja é forte. Né? Então, para tudo a gente precisa de direcionamento de Deus, mas para questão de família, de criação de filhos, ainda mais. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. E assim, o inimigo ele vai tentar pegar no ponto mais frágil, e que é a sua família. Que é os filhos, principalmente a família, as crianças. São menores, são vulneráveis, não tem uma personalidade bem formada, né? Então ela precisa muito de ter segurança dentro de casa para que aquilo que ela ouviu lá dentro falando a respeito da salvação, a respeito de como as coisas são, a respeito de que ela não pode aceitar se conformar com esse mundo, na hora que ela sair de casa e ter contato com um monte de coisas que ela vai ter, aquilo que ela ouviu dentro de casa está tão bem enraizado, ela está tão convicta do amor que ela tem dentro de casa, que aquilo que o pai e a mãe disseram para ela é uma verdade absoluta, ela pode ouvir de tudo, mas aquilo não vai sair de dentro dela. Agora, se não tiver isso dentro de casa, ela vai se deixar levar por qualquer coisa. E as influências, né, Isa? Como você falou, né? Todo mundo é influenciado. Todo mundo. Mas se você for bem enraizado, bem convicto, é mais difícil. Mais difícil de você, exatamente. E isso precisa trazer também sobre um temor na criança, né? Um temor e não medo. Não medo, né? Não colocar Deus como um carrasco, mas um Deus que ama, um Deus de amor, um Deus que se preocupa, um Deus que você, onde tiver, como a gente fala, até você vai fazer uma prova, você tá com aquele... Peça ajuda para quem? Para o Espírito Santo. Lógico, faça a sua parte. Então, trazer esse temor sobre a criança, né? Que assim, que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu não vou fazer isso porque eu sei que isso não agrada a Ele. Não agrada o coração. E não porque, se eu fizer, Deus vai me castigar. Não. Que Ele tenha o temor por amor a Deus, né? Em primeiro lugar. Exatamente. Então, assim, essa qualidade não dá para abrir mão. E agora, como a gente sempre dava desculpa, não tenho tempo, a correria, tudo. Não mudou, a questão do tempo é o mesmo, só mudou a condição. Sim. Você hoje está trabalhando, não é o meu caso, eu não parei. A gente sabe que a grande maioria... A grande maioria está o quê? Trabalhando em casa. Sim. Né? Mas com essa direção do Espírito Santo, com a palavra, com os ensinamentos, você colocando em prática, você vai colocar Colossenses 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de atenção para os filhos, há tempo de atenção para o marido, né? Há tempo de atenção para você se cuidar também, entendeu? Então tudo isso é importante, né? E sempre eu acho buscando um equilíbrio, para que nada sobressaia mais do que aquilo que é o tempo, né? Para a gente poder participar de tudo. É corrido, é cansativo? Né? Eu até abro um parênteses aqui que eu cheguei domingo em casa, domingo lá no sábado, né? Cheguei cansado, aí minha filha falou, pai, vamos em tal lugar. Eu falei, filha, desculpa, mas o pai não tá em condições de sair. Mas na mesma hora, depois eu voltei, vamos. Aí ela falou, também agora não quero ir mais. Falei, então, já não tá mais comigo a bola, né? Mas assim, eu tô falando isso porque participar, né? Sair um pouco dessa rotina. E passa tão rápido, né? Nossa. Todo mundo fala, nossa, como tá crescendo rápido, passou, voou. Então, se não prestar atenção, daqui a pouco cresce, daqui a pouco não quer mais andar com você, só quer andar com os amigos. Exato. E aí você fala, poxa, passou, e eu não perdi, não aproveitei o suficiente. E não tem como voltar atrás, né? Não tem. Retroceder jamais, não tem como nesse caso. Né? E a gente agora é avançar e buscar a qualidade realmente dentro do padrão da palavra, né? Que é nosso manual. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Porque tem que... Não. É a gente colocar aquilo que é a verdade para nós, né? E uma outra coisa, quando a gente fala de tempo de qualidade,
A gente não fala só de você sentar com seu filho e ler a palavra e tudo mais. Não. Mas ter tempo pra ler uma história, brincar, sentar no chão. Assistir um bom filme. Assistir um filme. Fazer uma brincadeira, sair pra passear. Exato. Né? Sentar na mesa e ter uma refeição mais agradável, todo mundo junto, conversando. Tudo isso é tempo de qualidade. Não é só sentar e ler a Bíblia. Tem um momento disso? Tem. Mas também tem um momento de brincar, porque criança é assim, ela gosta de brincar. E essa parte que você falou de ler a Bíblia, quando o pai e a mãe criam esse hábito, né, é natural, porque a gente não precisa fazer como uma obrigação, como nós já falamos. Você trazer teu filho para a igreja, você tem que trazer como se fosse assim, eu vou porque eu sou obrigado. Não, porque é prazeroso. É prazeroso, é alegre, né? Vai estar com as crianças também, ter essa comunhão. Como nós vemos, a gente vem para a igreja para ter essa comunhão. Claro, a gente vem para ouvir a palavra, vem, sim, mas com certeza você fala, eu vou ver meus irmãos. Exato, vou ver a Isa, por exemplo, vou viajar. A gente ficou esse tempo todo sem culto. Tinha palavra, a gente podia assistir as lives. Palavra não faltou. Mas eu não sei o restante, mas a gente sentia falta da igreja porque a gente quer ter comunhão. Exatamente. E você acha que com as crianças é diferente? Eles querem também. Eles querem ver os amigos. Eu sei de algumas mães que já falaram comigo que não estão vindo no culto ainda. Porque não quer, grupo de risco, não quer trazer a criança, né? E a criança pede, mãe, quero ir pra igreja, tô com saudade da igrejinha. Tem uma que fala que quero ir na igrejinha. Tão bonitinha. E assim, eles sentem falta de ter comunhão também. Então, vir para a igreja para eles também tem que ser um prazer. Não uma obrigação. Você vê, a gente sempre comenta, né? Fala assim, quem gosta de estudar? Ninguém. Alguns mesmo, né? Pouquinho. Mas estão sentindo falta do quê? Da escola. Da escola, dos amigos. Claro. Daquele contato. Gente, isso é natural. E tem um lado bom disso também. Porque se relaciona, né? Porque é triste com uma criança que ela é aquela criança isolada. Isso não é bom. Não. Mas uma criança que tem esse desenvoltura é muito importante para o desenvolvimento, né? Crescimento dela. Tanto natural, né? Porque vai ser mais fácil para ela enfrentar o desafio na vida dela. Com certeza. Porque é triste quando você vê um jovem todo tímido, né? Então como que ele vai se deparar numa situação de uma entrevista e tal? Então isso é importante. E a gente fala, agora vocês estão com saudade dos amigos, né? Você quer ir para a escola. Lembra que você perguntava? Ai, tio, para a escola amanhã, segunda-feira, era aquela... Não, agora vocês estão sentindo. Então a gente começou também a dar valor, né? Coisas que a gente não dava, né? Não dava, né? Então essa questão do valor do tempo, né? A gente tem que valorizar isso. E graças a Deus, olha, que a gente tem que levantar as mãos e agradecer todo dia a Deus, a sua família. Eu posso falar para mim, ninguém ficou doente. Graças a Deus, ninguém teve, né? Então assim, e aqueles que tiveram, mas graças a Deus já foram tão curados, tão bem, porque é muito triste, né? Então assim, Deus ele cuida realmente e ele quer que realmente a gente dependa cada dia mais dele. Sim. Cada dia mais dele. Né? Você levantou, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer por mais um dia. Faça isso, porque o teu filho vendo, ele vai fazer. Agora, se você levantar reclamando, murmurando, o que ele vai entender? Ele vai achar que o certo é levantar e reclamar. Então, é aquilo. Nós temos uma grande responsabilidade nesse crescimento, desenvolvimento, para poder eles saberem o que é bom e o que é ruim. Sim. Né? E saber também que há tempo realmente para todas as coisas. E é o que a gente sempre incute na mente das nossas crianças, no coração, é claro, nessa palavra, porque cada dia mais a gente precisa comer melhor dessa terra, porque os tempos estão sendo abreviados, então temos que aproveitar também, né? Para viver com qualidade, um lar cheio de paz, de amor, de respeito, onde há honra, né? Pai, filho, né? Eu conheço famílias onde os filhos veem que os pais também se respeitam, sabe? Se amam, porque assim, a gente vê muito caso também, o pai e a mãe têm muito amor pelos filhos, mas entre eles... uma distância assim enorme, né? Isso quando não tem a questão do desrespeito, de briga e tal. Então assim, para uma criança,
Ela precisa do pacote completo. Ela precisa se sentir amada, mas ela precisa perceber que existe amor dentro da casa dela, entre os pais. Mais uma vez, isso é segurança para ela. Exato. Né? E pai e mãe, né? Eu sei que é uma coisa que muitos fazem, mas, gente, cada vez mais nós temos que orar pelas nossas crianças. Sim. A gente tem que interceder sem cessar. Sem cessar. Esse mundo tá cada vez... Olha, é triste a realidade que a gente está vendo, ouvindo e vivendo. Jovens e adolescentes que estavam onde? Aqui dentro. Estão onde hoje? Perdido. E aí? Vamos aqui entrar. Não, mas algo de errado tem que aconteceu. interceder muito, tem que buscar muita sabedoria e se colocar na brecha e tentar ao máximo procurar o direcionamento de Deus para essa criança ser bem conduzida e orar muito. Brindar elas, né, Isaí? Porque a gente não dá para se conformar de perder ninguém. Exatamente. A gente não quer perder nenhuma Se criança. Deus que é Deus não quer que, né? Imagina o coração de Deus. É triste isso, né? Então, assim, essa é uma responsabilidade que se Deus deu para nós, a responsabilidade é nossa, né? Agora, lógico, sempre clamar ao Senhor, porque aquele que foi, ele volta. Nós temos, na palavra, nós temos passagens que deixam claro isso. Mas seria bom se nem precisasse né? Pra não ter que comer bolota. Exatamente. Mas ainda às vezes é uma escolha. Ainda que aconteça. É o livre-arbítrio. É tudo isso que a gente sabe. Muito. Mas independente disso, é responsabilidade sua para com os filhos, né? Então a gente é esse tempo de qualidade, tempo de oração, tempo de meditação, né? Nós temos todas as ferramentas para nós, além da palavra. A igreja também nos dá, né, ferramentas para essa consagração e essa santificação da família, né? Buscar essa santificação, né? Para que Deus verdadeiramente, de verdade, Ele encontre os verdadeiros adoradores nas nossas casas, que eu adoro em espírito e em verdade. Não sejamos só de igreja, né? Só do domingo, não, isso não muda na vida de ninguém. Essa semana eu ouvi uma coisa assim que eu tive que explicar para a pessoa. Porque ela virou para mim e falou assim, fulano é evangélico. Eu falei assim, e eu conheço a vida da pessoa. Eu falei, olha, ser evangélico é uma moda hoje. Agora, ser realmente, né, filho de Deus, seguidor de Cristo, há um preço, há uma renúncia, há um dizer não, e uma libertação e uma cura da alma. Mas, e aí? Então, é muito fácil, às vezes, falar que é algo sem ser. E não dá para, né? Porque o Senhor não se agrada disso. Mas, amém, não é julgar, não é nem apontar, mas é simplesmente mostrar que o Evangelho é uma coisa verdadeira e de grande responsabilidade. A gente fala de testemunho, né? Nosso testemunho não dá para ser diferente de não ser um padrão da Bíblia. O que nós somos aqui temos que ser lá fora. Porque nós vamos ser... Jesus, ele tem que aparecer na nossa vida, né? De uma família estruturada, equilibrada, né? Onde haja... Porque a gente é observado, né? Sim. Se a sua família é toda desestruturada e um dia você vai lá evangelizar alguém, a pessoa vai falar, pra minha família tá melhor que a sua, e eu nem na igreja... Então, assim, é óbvio que tem um monte de coisas que envolvem, mas a gente tem que perceber que a gente é cercado por pessoas que estão só de olho, esperando você dar uma falha sua para poder apontar. Tá vendo? E a forma como você conduz sua família também é observada. Exatamente. Não só pelas pessoas, mas pelos seus filhos, por Deus, por As tudo. paredes têm ouvido, né? Eu moro numa casa germinada. Então, é assim, não estou falando que eu estou preocupado, não é isso, mas é um testemunho que a gente tem que dar. Não dá pra gente brincar. Não dá pra brincar, já não podia, mas cada vez mais a gente não pode. Tem que levar, né, ao pé da letra da palavra, sabe? Para haver uma transformação, para que nós sejamos realmente a salvação dessas pessoas que
esses casais que não conhecem, que estão, né, sendo escravizados, que estão passando por um momento difícil. E Deus conta com o quê? Com as famílias, Sim. com a família, né, que Ele levanta, entendeu? Com a igreja que somos nós, né? Às vezes as pessoas falam a igreja somos nós. Somos nós. Nós é que representamos, por exemplo, nós somos em HM, se a gente der alguma pisada aí, uma escorregada, vai quem vai levar? Não, é do pastor Fernando. Do pastor Fernando, O pastor Fernando lá que ainda leva a culpa, sendo que não tem culpa de nada. Sim. Então, que a gente realmente entenda que agora é o momento da gente porque a pandemia, os relatórios realmente não são bons. Não são bons, né? Mas a gente vai daqui a pouco voltar todo mundo a trabalhar na empresa, a estudar, e vai sentir falta de ter tempo com as crianças. Falar, poxa, eu gostava que eu ficava em casa com os meus filhos, agora eu tenho que voltar tudo de novo. Exatamente. Por quê? Porque a gente só dá valor para as coisas quando perde, infelizmente. Exatamente. Mas que é possível, né? De mudança, né? De qualidade, né? E principalmente o amor. Eu ia falar que é uma questão de organização, mas não é só organização não. A questão é uma questão de amor mesmo, de você parar para pensar qual que é a minha prioridade. Se essa é a minha prioridade, eu vou dar um jeito porque meus filhos não podem se perder. E principalmente quando você tem crianças que são pequenas, menos de 5 anos, é mais grave ainda, mais importante. Não que depois dos 5 não precise de atenção, precisa muito. Mas eles precisam agora, é urgente. Não dá para deixar para depois. Depois que crescer, não, tem que ser agora, né? E pedir para Deus sabedoria, direcionamento. Com certeza. Que Deus ajude que você consiga dar conta de tudo isso, porque são muitas coisas, muitos afazeres, muitos compromissos, que Ele renove suas forças também, para não ficar sobrecarregado e não cometer deslizes por conta disso, né? Exatamente. E uma coisa, né, que a gente tá terminando já, mas acho que dá pra gente falar um pouquinho, é a questão da obediência, né, Isa? Uma criança obediente é uma coisa mais linda que a gente... Assim, a gente louva e agradece a Deus também, primeiramente aos pais, né? Porque a gente tem crianças que, sabe, assim, você fala, meu Deus, mas isso é extensão do quê? Do lar. Da família, do casal. Da questão da disciplina, né? Que a Bíblia fala da vara da disciplina, mas não é só a vara. É questão da repreensão também. Exato. E, inclusive fala o seguinte, que quando o filho é desobediente, ele traz vergonha para os pais, né? Exatamente. Entendeu? E quando é obediente, traz honra pro pai. Também traz honra, Provérbios É. 29 e 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Exatamente. Então, quando a criança é bem educada, é honra para os pais. Você vai elogiar quem? Nossa, olha, você está de parabéns, seus filhos são ótimos. Seus filhos são obedientes, né? Eles aceitam o que é dito, qualquer coisa que você sugere, a criança obedece. Isso só é mérito dos pais, porque quem educou foram eles. Não, mas isso aí entra o quê? Chamada autoridade. Os filhos sabem quem é a autoridade. Sim. São os pais sobre a vida dele. E como a gente fala, como o primeiro mandamento como promessa, que é honrar o pai e a mãe, para quê? Para que você seja bem sucedido na sua carreira. Né? E o filho que entende isso e pratica isso, tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Então você vê que Deus ele traz uma responsabilidade, mas ele mostra também. Deus é maravilhoso, ele fala, faça assim. Né? Como fazer? Na verdade, a gente fala que mas você tem filho, ninguém te ensinou, não tem manual de instrução. Tem sim. O nosso manual é a Bíblia. Sim, com né? certeza. A Bíblia tem ensinamento para tudo, inclusive para isso. Se Principalmente. você seguir lá, aí dá Os certo. padrões, né? Não do mundo, mas do que a palavra diz, Sim, né? com certeza. Porque infelizmente do mundo a gente ouve que a família é o quê? É uma instituição falida, né? Mas não é verdade, isso é mentira do diabo, né? Porque a família é um projeto de Deus. Deus criou, né, a família exatamente para procriar e ter filho, né? E ser essa sociedade, Sim. ser a igreja, né? Sim. Graças a Deus. Então é possível sim buscar esse tempo, né? Sim. E a gente louva a Deus porque nós temos todo o apoio, né, Isa? Aqui da igreja, do nosso ministério, né? E a gente também
quer que os pais entendam que eles têm esse apoio. Sim. Procura o pastor, procura a gente. O que a gente puder fazer para dar um suporte, a gente vai fazer. A gente não tá lá dentro da sua casa. Mas vamos supor, tô com dificuldade em tal área. A gente aborda esse assunto aqui com as crianças sem ela perceber que está sendo exortada. Que é mas ela. eu ouvi lá, a tia falou que eu não posso fazer desse jeito. E aí a criança já muda, porque o que acontece? Às vezes aquele negócio que o pai e a mãe falou, não leva a sério, mas quando chega aqui, porque a tia falou, o tio falou, eu vou ouvir, né? Então a gente pode também dar uma ajuda, conversar, mostrar para a criança dentro da palavra que ela não está seguindo o exemplo correto. O que a gente puder fazer para dar um auxílio, a gente está aqui disponível, tanto a gente, quanto o pastor, quanto os líderes também, se você quiser procurar um líder que é da célula, que seja mais velho, que tenha filhos, o que você achar melhor. Mas que é melhor procurar ajuda do que deixar chegar num extremo, que aí só no desespero para poder resolver, né? Vamos tentar resolver as coisas do começo. Exatamente, a Bíblia fala que mais vale dois do que um, né? Exato. Então assim, a gente nunca sozinho, a gente é autossuficiente. A Bíblia diz que inclusive sabedoria vem de Deus. Sim. Na criação dos filhos, né? No relacionamento, né? Então assim, a gente tem que buscar ajuda. Sim. Eu lembro muito bem que quando eu tive um problema, eu busquei ajuda. E graças a Deus foi resolvido. Mas por quê? Porque eu não deixei minha reputação falar mais alto. Sim. Porque é meu filho, ninguém pode falar. Isso Não, esse é um erro. É um erro. Porque, infelizmente, quem cometeu esse erro, a gente vê o que aconteceu. Né? Sim, Mas há um tempo ainda pode haver o arrependimento. Com certeza. Mas assim, então vamos buscar, né, esse tempo de qualidade. Amém? Então, Isa, algumas considerações? A gente só queria deixar claro o seguinte: nada do que foi dito aqui é para trazer condenação para ninguém. A gente está dizendo o seguinte: tem uma vida corrida? Tem, e é todo mundo, né? São raras as exceções aí de pessoas que podem deixar de trabalhar para poder estar em casa e dedicar 100% aos filhos. Sim. Como a gente sabe que essa situação não é para todos, porque um monte de situação aí, questão de necessidade de trabalhar, então que a gente procure buscar esse tempo de qualidade. Ninguém está apontando o dedo e falando assim, você está falhando com seu filho porque você está trabalhando. Não, jamais. É necessário, né? Então, que vocês entendam que o que a gente está mostrando aqui é alternativas para que, apesar de ter pouco tempo, a gente consegue, a gente tentar que essas crianças cresçam dentro da palavra, amadas, e que elas já criem raízes na palavra de Deus por conta desse tempo de qualidade com os pais. O que precisar de suporte, nós estamos aqui à disposição. Pode conversar com a gente, se precisar que a gente faça uma visita, ou converse no particular, ou converse no geral com as crianças, a gente está aqui à disposição. Se também quiser conversar com a gente sobre o que a gente tem ministrado para as crianças, porque eu sei que nem todos os pais procuram saber, alguns a gente sabe que sim, mas tem outros que acabam deixando isso passar batido. Também a gente está à disposição. E por hoje é isso aí, né? Isso aí. Obrigado. Deus abençoe a cada lar, a cada família que deu seu tempo aí para estar assistindo essa live, né? E como a Isa falou, que tudo que foi falado aqui, nós nos colocamos também. Sim. Nós estamos inseridos nesse contexto. Não estamos aqui dizendo que somos a perfeita família, não, pelo contrário, estamos também dentro desse processo. O que a gente está falando aqui é o que a gente tem aprendido com a palavra. Exatamente, buscar essa qualidade de vida, porque existe, é boa, é agradável e é perfeita. E é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus e o plano dele para as famílias, tá? Vamos orar para encerrar? Também. Posso orar então? Pode, fica à vontade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Obrigado, Senhor, por esse período que nós estivemos aqui, estudando sobre a sua palavra, falando sobre os nossos pequeninos. É verdade. Pai, eu peço que o Senhor dê sabedoria para cada um dos pais que estão aqui nos assistindo, para que eles consigam, Senhor, dentro do seu direcionamento,
ter um tempo de qualidade Em com nome seus de filhos, Jesus. que essas crianças possam, Senhor, entender e aprender sobre a sua palavra dentro de casa, Amém. que elas possam crescer se sentindo Sim, Pai. amadas, Amém. além de amadas pelo Aleluia. Senhor, mas amadas também pelos seus pais, Aleluia. que elas consigam, Senhor, É ter verdade. o entendimento da sua Amém. palavra Amém. e que a sua palavra crie Em raízes nome de dentro Jesus. delas, para que elas cresçam e jamais se desviem dos seus Amém. caminhos Amém. e para que elas tenham plena convicção Sim, daquilo que o Senhor tem para É elas, verdade, Pai. do seu amor, Amém. dos seus planos, Amém, Senhor, para a Senhor. vida delas. E Amém. que em nome de Jesus elas tenham, acima de tudo, temor Sim. e amor pelo Senhor. Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Tchau, Paz do amados. Senhor. Paz. Tchau.